E hoje eu vou falar de uma das grandes animações de todos os tempos, uma animação que foi responsável, uma das grandes animações da Era de Ouro da Disney e também o projeto mais ambicioso de Walt Disney até então. Então, após a abertura, eu vou falar sobre Fantasia. Fala, cinéfilos de plantão, tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Polessi e esse aqui é o Cine Multiverso! Fantasia é um filme de 1940 dirigido por Samuel Armstrong, James Algar, Bill Roberts, Paul Satterfield, Hamilton Luksky, Jim Handley, Ford Beebe, Ty Hee, Norm Ferguson e Wilfred Jackson. Sim, 9 diretores. Fantasia teve uma importância histórica sem precedentes para a história da animação. E se hoje muitas animações têm uma qualidade técnica impecável, ou são animações que são vistas como referência, a gente deve isso à Fantasia. Porque Fantasia foi um projeto muito ambicioso do Walt Disney. Ele quis fazer uma experiência cinematográfica mais sensorial, mais visual, que estimulasse os seus sentidos. Então, uma das grandes virtudes de Fantasia foi ter influenciado o Walt Disney a criar uma ideia do que seria o som surround de hoje em dia. Para mostrar como funcionaria a animação, ele resolvia acoplar alto-falantes nos lugares para ver como que seria a ideia de som surround. Veio através de Walt Disney. A história de Fantasia, bem, não podemos dizer que é uma história, mas é como se fosse um concerto. É um filme que tem vários contos. Esses contos cada um tem uma música, não há presença nenhuma de diálogos nesses contos. Mas o que é mais legal nessa animação é que cada conto ele representa uma coisa e eles são completamente diferentes um dos outros e eles fazem uma identidade visual muito própria. Eu vou falar aqui sobre como seria cada conto, mas não vou falar muito para não estragar ou dar algum spoiler. Bem, o primeiro conto da animação, ele lida sobre a abstração, sobre um mundo abstrato, entre formas, cores. Então é esse festival de coisas que não tem forma, não são concretas. Esse conto ele explora muito isso. Depois a gente tem um conto que é mais voltado para a história da natureza, que envolve fadas, folhas e já deixa umas coisas mais concretas, mas sem manter aquele tom de abstrato que o primeiro conto tinha. O terceiro conto é aquele mais famoso, e é o que dá o título e o nome do filme. Muita gente vê o Mickey como feiticeiro, é por causa desse filme. E esse é o conto do Mickey, Aprendiz e Feiticeiro, onde o Mickey ele tem um mago que ensina ele a ser um feiticeiro. O próximo conto, que na minha visão é o melhor conto do filme, é o conto da origem da vida. Desde o começo, da origem do primeiro organismo unicelular até a extinção dos dinossauros. Eu acho esse conto belíssimo, muito bom e, para mim, na minha visão, é o melhor conto do filme. Depois há uma brincadeira entre figuras mitológicas como centauros, de Cupido. Esse conto ele fala sobre figuras mitológicas. O conto seguinte ele faz uma sátira sobre o balé, onde ele coloca diversos animais fazendo balés. O penúltimo conto é o conto do Chernabog, que é considerado um dos maiores vilões da Disney. E esse conto é ele chamando os seus servos. É um conto muito difícil de assistir porque ele é muito sombrio, ele é pesado, ele é tenso de uma certa maneira. E se encerra com o conto da procissão, que é um conto muito mais tranquilo e que deixa a trilha sonora carregar o conto. Falando um pouco das observações técnicas desse filme, esse filme ele é rico, porque ele oferece uma experiência cinematográfica diferenciada, porque como não há diálogos no filme e a trilha sonora ela tem muita força na maneira de passar a mensagem, o filme ele acaba estimulando os seus sentidos, a sua visão, o seu olhar. Então você acaba entrando nessa narrativa
não entrando pela história, mas pelo que o filme te proporciona em questão de sentimento, de emoção. E isso o filme faz muito bem. Todos os contos ele oferece uma imersão diferente, uma proposta diferente, então isso que é muito legal. E a trilha sonora ela contribui com isso, porque são composições clássicas. Então isso dá um peso muito maior. A trilha sonora conversa com o filme, e isso dá um casamento muito perfeito entre esses dois, fazendo com que o filme se torne relevante, forte, pesado a alguns tempos, feliz, incômodo. Então isso é muito legal, como esse filme ele trabalha todas essas sensações. Como eu falei, né, os diretores eles foram muito criativos, desde o primeiro conto, onde eles trabalham muito o conceito do abstrato, até no próprio conceito da vida, como ele vai fazendo a evolução, os planos, as transições desses planos, elas são muito legais, porque enche os seus olhos e é como você estivesse vendo um show e não um filme somente. E a ideia, né, o filme ele traz essa ideia, né, de concerto, porque ele a todo momento há um narrador em cena, onde ele vai apresentando cada conto para o telespectador. E aí no fundo tem aquele coro, os musicistas tocando a certa trilha. Então isso deixa o filme muito mais grande, muito mais impactante. Uns pontos negativos que eu gostaria de falar sobre a animação é que a narração ela acaba sendo exagerada em muitos pontos do filme, e isso deixa com que você, o telespectador, ele acaba deixando de sentir algumas coisas, porque o narrador ele acabou falando o que aconteceria em tal conto. Então eu acho que a narração, embora para a época fosse necessário para poder contextualizar o público, hoje em dia esse efeito acaba ficando um pouco datado, porque acaba sendo uma explicação muito detalhista de uma coisa que poderia ser muito mais sentida. A opinião minha é que os contos da segunda parte do filme não são mais fortes e mais impactantes que a primeira parte. A primeira parte ela é muito forte, ela tem uma experiência muito forte. E na segunda metade é um pouco menos chamativo. Ainda continua sendo contos bem legais, mas ele ainda sendo um pouco abaixo, não muito chamativo, não muito com mais exploração de criatividade, de cores e tudo mais. Bem, Fantasia é uma animação completamente diferente, porque ela estimula os sentidos, ela é uma expressão artística 100% sensorial, é uma animação que deu origem a diversas animações que vieram depois. Então, uma animação extremamente importante historicamente e também uma animação extremamente relevante para aquelas pessoas que gostam de estudar cinema, de aprender sobre a sétima arte. Então, eu recomendo Fantasia para você ter uma experiência cinematográfica semi-igual. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Como sempre, curtam, compartilhem, ajudam o canal a crescer. Como sempre, se quiserem, fiquem à vontade para comentar, dar uma crítica construtiva, um feedback positivo. Eu estou sempre lendo os comentários de vocês e sempre respondendo, agradecendo o carinho e o apoio de todos vocês. Então é isso, pessoal. Um abraço, valeu e até mais!